Queridão, o cara aqui tá desesperado, é bem longo o texto dele, mas vamos lá. Cara, eu tenho toque e há poucos meses suspendi minha medicação e meu tratamento por achar que estava com a doença controlada. Acontece que Aham. para controlar as Já manias, por começa exemplo, isso. Não existe isso de suspender remédio, meu filho. é, acontece que para controlar manias, por exemplo, eu tenho feito juramentos e pactos mentais com o diabo e Aí com Deus. piora. Tudo que mania gosta é de juramentos e pactos mentais. É gasolina no fogo, é combustível no incêndio, entendeu? É palha num fogo que estava frio, você joga lá, ele esquenta que esquenta. Essas coisas adoram um pacto. Vai, brother. Então eu fiz juramentos e pactos mentais com o diabo, por exemplo, de que Ixi, com o se não diabo piorou ainda, cumprissem, né, meu filho? Se é, com a gente mesmo já é um inferno, quando o cara faz com o diabo, mesmo que o diabo não participe, vamos supor, o diabo não é onipresente. Então, diferentemente do que os crentes pensam, o diabo não fica sabendo de tudo que se faz em nome do diabo, não. E provavelmente tenha muito mais gente na Terra do que demônio. Então, esses caras não andam sabendo de tudo. A gente tem que invocar, tem que gritar, tem que ficar ruim regularmente. Aí diz, oba, não lembra o que Jesus disse? Que os espíritos imundos saem, andam procurando um outro lugar, até que um dia voltam pelo mesmo caminho e acham a casa varrida. Significando o quê? A relatividade do conhecimento, do saber, da presença e da percepção dos espíritos malignos. Eles não são oniscientes, onipresentes, não estão sabendo de tudo, eles estão procurando. São criaturas procurando lugares. Fica um tempo, dois tempos, metade de um tempo, como diz o profeta Daniel. Aí, de repente, chega, passa e tá vazio, vou pegar é mais gente. Abriu o buraco, não encheu de nada, aumentou o tecido puído da alma. Cabe muito mais malignidade, vão e chamam. Mas não existe nenhuma onipresença no diabo. No entanto, mesmo que ele não tivesse ouvido, porque ele não é Deus, você ouviu que você falou com o diabo, então eu não preciso que o diabo saiba de nada. Basta que eu saiba que eu tratei com o diabo alguma coisa, como se fosse o diabo. Mesmo que o diabo não saiba, eu sei que eu falei com o diabo dentro de mim. E o diabo dentro de mim é suficiente para me fazer todo mal, independentemente do diabo real ter sabido ou não ter sabido, porque o diabo real é uma criatura que não sabe tudo. E os demônios não ocupam todos os lugares, é por isso que Jesus disse que eles andam por aí procurando, até que acham outra vez e voltam. Mas a relatividade deles está mais do que estabelecida por Jesus. Aí você faz um pacto desse, com o diabo ou sem diabo, você fez com o diabo do teu pensamento, do teu coração, que já basta. Eu não precisaria de nenhum diabo real. O diabo imaginário em mim, se é alimentado do jeito que você deu de comer ao seu diabo imaginário, mesmo que não seja o diabo real, já é o bastante, cara. Um diabo produzido pela própria mente, num diálogo do ser humano com um diabo projetado e introjetado, já é o bastante. E aí? Me conta o caos agora. Ah, ele fala assim: então eu fiz juramentos e pactos mentais com o diabo, como por exemplo, de que se não cumprisse os mesmos, seria totalmente entregue ao diabo e todas as suas legiões para ser possuído. Quer Eu dizer, fiz. para ele parar de quê? Que ele fez um pacto com o diabo? Olha só. Não, as condições dos pactos, a Do condição toque. do pacto, né? Do toque, né? É, do toque. Então, para ficar livre de um toque, ele faz um pacto com o diabo. Isso. E aí, se o diabo não resolver o toque dele, qual é a vingança que ele vai praticar contra o diabo? A não ser vingança contra ele próprio.
Porque ao fazer um pacto com o diabo, ele já está se vingando de si mesmo, já é parte da doença. Essa relação com esse diabo, para parar de tomar remédios contra o toque, veja só, o cara prefere fazer, é crente mesmo, né? Coisa de crente doido. Prefere fazer um pacto com o diabo do que tomar remédio para o toque, para o transtorno mental, para o transtorno obsessivo-compulsivo, que se não é tratado com medicação, vai levá-lo para uma esquizofrenia, o que possivelmente já esteja começando, ele já está em diálogo com o diabo interior. O próximo passo é o diabo interior começar a falar com ele, a projetar olhares e visões para ele. Meu Deus, é coisa de quem frequenta a religião e não sabe nada do evangelho. E que talvez, de tanto ouvir falar em diabo, em pactos com o diabo, e o pessoal que dá esses testemunhos na igreja, conta que fez pacto com o diabo e o diabo atendeu. Aí por isso os caras vão de cabeça. Até que depois o diabo apresentou a conta, eles ficaram apavorados e se converteram e vieram para a igreja. Essa é a historinha que crente ouve em culto o tempo todo. E é diabo, 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 diabo. Esse aí cansou de pedir a Deus, e Deus não vai suspender nenhuma medicação que é fruto da graça divina. Eu tomo os meus remedinhos aqui para o meu diabetes e para as minhas condições cardíacas com toda gratidão, como quem toma um sacramento. Obrigado, Jesus, por esses remedinhos. Eu tenho aqui um medidor de sangue automático. Eu não preciso, graças a Deus, mais furar o dedo como eu furava antes, não sei quantas vezes. É só passar aqui, plim! Eu olhei, está um pouco acima da média porque eu comi antes de subir, mas já está começando a fazer a curva. Daqui a pouco ela está em 90, que é o normal. Porque eu tomei um remédio quando eu subi que vai demorar 1 hora, 1 hora e meia para começar a fazer o efeito total e zerar aqui no plano normal. Bênção de Deus, boa dádiva que vem do alto. Agora, crente, cara, não tem paciente mais horroroso do que crente. Porque crente meteram na cabeça dele que ele pode tomar remédio para o fígado, para os rins, pode fazer hemodiálise, pode fazer transplante de coração, pode fazer de rins, pode fazer de pâncreas, pode fazer de fígado, pode fazer de córnea, pode fazer de retina, pode fazer o que ele quiser. Pode operar as hemorroidas, pode fazer colonoscopia, enfiar uma câmera buraco adentro do ânus, até o talo. Não tem problema. Mais ou menos. Para alguns tem. Tem gente que fica com medo de gostar. Exatamente. E aí, agora, se você disser que é para tomar um remédio para acalmar, para baixar a histeria, o histrionismo, o exagero, a exacerbação, a vida policromática, a existência bipolar, se derem a ele uma chance de se equilibrar, e para isso ele tiver que se medicar, ele rejeita, porque ele acha que o cérebro dele é um órgão do Espírito Santo. Foi isso que ensinaram lá para ele a vida inteira. E se ele der algum remédio para o cérebro, ele está pecando contra o Espírito de Deus, o que já é parte da doença mental, do transtorno obsessivo-compulsivo, e que, se não for medicado, vai virar esquizofrenia, meu filho. E aí, brother? Aí ele segue assim. Aí ele fala, né, que se não cumprisse os mesmos pactos, seria totalmente entregue ao diabo e todas as suas legiões para ser possuído. Aí, cara, eu fiz isso jurando pelo céu, pela terra, por Jerusalém, por Deus, pelo meu corpo, pelo meu espírito, e por aí vai. É muita tolice. Né? Pois conforme os dias passam, o toque parece se agravar. E claro, tem que fazer, né, juramentos cada vez mais pesados.
Eu já Não, quebrei vários deles, alguns filho, de você tá propósitos. dodói, 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 dodói. Dodói. Isso tudo que você está me relatando é parte da sua doença, do seu transtorno. E vai fazer pacto de minuto em minuto, entendeu? Como não é realidade, como não resolve nada, você vai fazer, começou fazendo uma vez por vez, aí não resolveu, você fez de 15 em 15 dias, uma vez na semana, vai ter que fazer, agora já está de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, daqui a pouco é todo dia, daqui a pouco é várias vezes por dia, daqui a pouco é várias vezes na clínica, internado, no sanatório. E se você não quiser ser amarrado em camisa de força e ser de fato medicado com o mais brabo sossega-leão, volta ao teu psiquiatra, volta a tomar medicação e procure ajuda terapêutica de alguém que converse com você, porque você já passou a linha da sanidade. Você já botou o pé do lado de lá, meu filho, já faz tempo. E está agora andando na carreira, está apressando o passo, está querendo e não tem como não piorar, você só vai piorar até chegar numa situação de não dialogabilidade. Chegar numa situação em que vão ter que internar você e as chances de reversão, de recuperação e de trazer de volta você a um estado mental minimamente razoável e de autocontrole podem acabar. Se você deixar esse tempo passar, esse tempo que você está perdendo com esses pactos idiotas, só são a pavimentação do caminho de uma esquizofrenia sem volta. E que não tem nada necessariamente a ver com diabo nenhum, demônio nenhum. É a tua doença mental e que provavelmente foi produzida no intestino de um conflito religioso e moral. Geralmente, essas doenças, esses transtornos mentais de crentes, começam pelo choque, pela incoerência deles, neles próprios, em relação àquilo que são os mandamentos de usos e costumes e pautas de costumes da igreja, da religião, cada vez pior, cada vez mais demoníaca nas suas opressões, e a mente dele, que não consegue cumprir tudo aquilo, vai entrando numa angústia transtornada, o coração vai se turbando, não crê na graça, vive tentando barganhar um lado com o outro. Chegou a um ponto que o cara desistiu de Deus, desistiu da oração, desistiu daquilo que ele nem precisava ter apelado. Porque quando ele está com a boca amarga, ele vai tomar um Epocler, toma um Silimalon. Quando ele está com um problema nos rins, ele toma um remédio prescrito, com receita. Quando ele está com os pulmões chiando, ele toma expectorantes, remédios necessários ou antibióticos de acordo com a seriedade da infecção pulmonar. Agora, quando tem a ver com o cérebro dele, ele prefere fazer um pacto com o diabo. Pelo amor de Deus, só te dando uma surra, garoto. Só botando no colo aqui, dando umas palmadas. Para com isso, rapaz. A teologia da terra é a barganha com Deus. É a teologia de Caim. E que eu apelidei de teologia da terra. Todas as teologias que não são o evangelho da graça, do favor imerecido, do dom divino, que não vem de obras, que não vem da minha produção de justiça própria, para que ninguém se glorie, só existe tal coisa no Evangelho de Jesus. Fora do Evangelho de Jesus, todos os outros conceitos, você pode pegar as religiões e fazer um curso de antropologia universal, de antropologia religiosa, você vai ver que todas elas fazem barganha. Inclusive o Velho Testamento é cheio de barganha.
Moisés faz barganha, propõe barganhas. É quando a barganha não dá certo é que ele se interpõe, diz: Senhor, é o teu povo, tem compaixão, olha a tua misericórdia. Mas tem barganha. Mesmo os mais ilustrados têm algumas barganhas, como Davi. A gente lê em alguns salmos barganhas, ou alguns assaltos de justiça própria. É só no Evangelho em que não tem barganha, e que a prostituta é vista com a mesma dignidade de Marta, Maria e das mulheres santas que seguiam Jesus. É só no Evangelho que não há diferença entre Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Elas andam juntas. São amigas e ninguém é posta acima de ninguém. E Jesus, quando ressuscitou, apareceu a sua mãe em primeiro lugar? Não, ele apareceu a Maria Madalena. Você veja como as ordens se invertem no plano celestial e transdimensional. Então, veja só, inclusive do cristianismo, que é uma religião da terra. O islamismo, o judaísmo é cheio de barganhas. Tudo mais, o espiritismo kardecista, as religiões afrodescendentes ou afro-ameríndias, ou só indígenas autóctones, todas elas, em todas as culturas, de Caim e Abel para cá, até o dia de hoje, só o Evangelho da Graça contra o cristianismo é que crê sem barganha, sem troca, sem tomar lá da cá, sem se preparar para Deus, sem dizer me abençoa porque eu jejuei tantos dias, sem dizer ser favorável a mim porque eu tenho pagado o meu dízimo, sem nada trazer, chegando como aquele publicano batendo no peito, aquele cobrador de impostos romanos, odiado por todo mundo, e que Jesus disse que foi ao templo orar, que ficou em pé ao lado de um fariseu, que olhava e batia e levantava as mãos brandindo os braços para os céus e dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador, adúltero, iníquo, que trabalha para os romanos, esse safado. Ao contrário, eu sou teu servo, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu não falto aos cultos, tu me vês aqui, obrigado porque eu não sou ele. Aí ele do lado, é Jesus que conta essa história, não sou eu que estou inventando. Ele ao lado, está lá no Evangelho de Lucas, vai ler, meu filho. O cobrador de impostos romanos, o traidor da pátria, que não era homem de bem para a religião de Israel, era tudo menos homem de bem, traidor da pátria, cobrador de impostos romanos, não faz nada a não ser bater no peito e dizer: ó Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Tem compaixão de mim. E eram choros com lágrimas. E Jesus pergunta, querendo que você responda: qual dos dois seres humanos desceu, voltou para casa com a paz de Deus no coração, justificado, perdoado, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Qual dos dois? E ele nem diz nada. Ele só deixa essa pergunta e deixa você e todos os religiosos e os filhos da religião da terra, os filhos do culto de Caim, que são os cultos da barganha,
que é só o que existe entre nós, inclusive no cristianismo, onde essa barganha ficou das mais horrorosas. Não fossem as constituições ocidentais, que foram se sofisticando na Europa, nos Estados Unidos e por imposição acabaram chegando até nós, quem sabe o cristianismo ocidental estivesse até hoje matando hereges com fogo e com pedra ou com degola. Por causa dos critérios da religião da terra, da religião de Caim, da religião do ódio, da visibilidade, das estéticas espirituais exteriores e de ritos, e de morais e costumes e pautas de comportamento. Tudo troca, tudo barganha, conforme você vê em vigência no cristianismo que prevaleceu entre nós, e foi o que sempre prevaleceu, foi o cristianismo de Caim. O evangelho de Abel continua a ser uma porta estreita, um caminho estreito para poucos andarem. Entendeu, meu filho?